O que é uma prisão cautelar? Qual a diferença entre a prisão cautelar e a prisão definitiva? Quais são os tipos de prisão cautelar? Meu nome é Rafael Nogueira, esse é o Direito Diário e o que é a prisão preventiva? Bem, o que é uma prisão cautelar? As prisões cautelares são constrições da liberdade não definitivas que acontecem no curso do processo penal, ou seja, antes de uma decisão definitiva transitada em julgada, antes de que a pessoa seja condenada definitivamente. Para isso, existem três formas principais de prisões cautelares: a prisão preventiva, a prisão em flagrante e a prisão temporária. Hoje, nós iremos detalhar um pouco mais a prisão preventiva. A prisão preventiva ela está descrita nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal. Ela pode ser decretada pelo juiz competente de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial competente. A prisão preventiva, para poder ser decretada, também é necessário que o juiz fundamente a sua decisão em dois requisitos fundamentais, principais: o fumus comissi delicti e o periculo libertatis. O que é o fumus comissi delicti? Fumus comissi delicti, em latim, a fumaça do cometimento do crime, significa que você precisa ter indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. E o que é o periculum libertatis? Do latim, perigo de liberdade. Significa que o juiz ele tem que ter uma convicção embasada em elementos da pessoa, do agente, do suspeito, de que em liberdade ele iria ser um perigo para a sociedade, um perigo para a ordem pública, para a ordem econômica, para a instrução processual, entre outros requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, o Código de Processo Penal, no seu artigo 313, ele fala alguns outros requisitos que são necessários para a prisão preventiva. Com a devida permissão de vocês, eu irei ler o artigo 313. Nos termos do artigo 312, que é o que fala sobre a necessidade da prisão preventiva para a instrução processual, para a ordem pública, para a manutenção da ordem econômica, nos termos deste artigo, será admitida a decretação da prisão preventiva para nos crimes dolosos, ou seja, nos crimes onde você tem a intenção de produzir o resultado, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou seja, se tiver lá de 1 a 4 anos, não, de 1 a 4 anos, por exemplo, não entra. Tem que ser superior a 4 anos, 4 anos e 1 dia, pelo menos. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto do artigo 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. E, por fim, se o crime envolver violência doméstica e familiar, ou seja, se for um crime previsto na Lei Maria da Penha, ou outros enquadrados na questão da violência familiar, não só o marido batendo na sua companheira, na sua esposa, mas também o contrário, ou estiver tendo como resultado uma violência contra os seus filhos. Se for verificado que a prisão não existe mais necessidade, por exemplo, se ele decretou a prisão preventiva para que não houvesse nenhuma forma de intimidação às testemunhas e todas as testemunhas já tenham sido ouvidas perante o juiz, não há necessidade de que ele seja mantido em prisão, então ele poderá ser posto em liberdade. Vamos ficando por aqui. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série sobre as prisões cautelares. Nos próximos vídeos nós iremos falar um pouco sobre a prisão temporária e sobre a prisão em flagrante. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Para alguma crítica, alguma dúvida, sugestão, pode deixar nos comentários. Nós iremos ler, nós iremos responder se for o caso. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um abraço.